Boa tarde, nós estamos aqui com a doutora Marina Meyer, ela é diretora jurídica da BGD e também consultora na área jurídica para a geração distribuída. Doutora Marina, Boa tarde. Eu queria perguntar para você sobre as modificações da 482, na verdade, mais do que as modificações da 482, queria que você falasse sobre a tributação, em especial o convênio 16 de 2015, que tanta dúvida tem dado entre as empresas do setor. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Realmente, essa questão da tributação na área de geração distribuída causa diversas dúvidas para todo mundo do setor, né, principalmente os associados da BGD, e a gente tem 3 regras específicas sobre esse assunto. A gente tem uma regra específica para Minas Gerais, que eu vou começar por ela, e o restante dos estados, eles obedecem uma regra também diferente do estado de Minas Gerais. Quer dizer, Minas é diferenciado, até porque criaram leis específicas para tratar o tema. Exato. Então, todos os outros estados, com exceção de Minas Gerais e Santa Catarina, que ainda não aderiu ao convênio do CONFAS, né, o convênio 16 de 2015, seguem a resolução desde o ano de 2015, que é a resolução do CONFAS, e eles têm a isenção na geração distribuída, a isenção do ICMS até 1 mega. E não tem isenção do ICMS para os casos de geração compartilhada. Minas Gerais, entretanto, tem uma legislação estadual específica do ano de 2017, regulamentada inclusive por um decreto, então formalmente dentro de um devido processo legal, e a isenção do estado de Minas Gerais vai até 5 mega, e inclusive para os casos de geração compartilhada, né, que são consórcio, cooperativa e condomínio. Então, todas as modalidades de geração distribuída, Minas Gerais tem uma isenção específica até 5 megas. É provável que isso seja um dos motivos de Minas Gerais estar na frente hoje em sistemas instalados no Brasil. Essa corrida solar é exatamente por isso, dentre outros motivos, né? O norte de Minas é comparado com o Nordeste, tarifas, né? A tarifa alta da distribuidora, a CEMIG, e a CEMIG tem um case também engraçado, porque a gente tem um estado enorme que temos lá em Minas 853 municípios e a CEMIG ela atende quase que 90% desses municípios. Então é município até. Ela atende 774 municípios de Minas. Então são muitos municípios para a gente ter essa compensação e ter esse benefício. E só fazendo uma consideração em relação à tributação, a gente tem outros 3 estados que têm também essa questão diferenciada, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nesses 3 estados, a isenção aplicada pelas distribuidoras, ela acontece de maneira parcial. Então, é como se eles estivessem concedendo a isenção na geração distribuída até 1 mega em 50% sobre a tarifa. E eles corresponde provavelmente à parte que a TE, que é exatamente, energia, só a tarifa de energia, somente a TE, exato. Então, lá também a regra é diferente nesse sentido. Está sob discussão, inclusive. Está sob discussão, exatamente. Para ver da legalidade disso. A BGD participa para ver se tem validade perante a cobrança estadual, né, porque o ICMS ele é de regulamentação dos estados, então isso tem que ser levado sim à discussão, inclusive os tribunais discutem sobre esse assunto da legalidade. Agora, doutora Marina, por que os outros estados simplesmente não seguem e não fazem a mesma coisa que Minas Gerais fez? Minas Gerais teve um benefício na época de editar uma lei complementar sobre o assunto, para aderir à resolução do CONFAS. Depois ela editou uma lei lá em 2013, que foi pioneira, a Lei 20.824, e aí ela foi, que deu esse gancho para a gente editar a lei do ano de 2017, né? E aí a lei do ano de 2017, ela foi feita dentro de um processo que era permitido os estados regulamentarem esse assunto. Né? Ela foi, inclusive, regulamentada através de um decreto. Agora, não sei por qual motivo o CONFAS barrou esse assunto, né? Então isso tem que ser levado a nível federal. Mas como Minas fez dentro do devido processo legal e foi regulamentado por um decreto, isso significa um processo legal feito dentro das regras jurídicas que deveriam ser feitas de acordo com a época, né? Entendi. E de acordo com o processo legal mesmo. Bom, então Minas levou vantagem nessa. Eu sei que os outros estados tentaram seguir, mas não podem. Não podem, conseguem. Até exatamente. Gostariam, mas não é tão simples assim. Não é tão simples. Apesar até tentam, né? A vontade política, mas juridicamente foi impossibilitado. E isso também é um dos motivos que nos motivam a procurar estabelecer a nível nacional uma discussão e trazer isso, né, à tona. Por que não regulamentar essa matéria da geração distribuída, que é tão polêmica, através de uma lei federal? Né? Então, a gente poderia sim ter uma lei federal sobre o assunto, né? É um assunto novo, a gente tem o dever de levar essa informação para todo mundo, né? Então, é uma geração própria de energia, que ela vem junto com uma tecnologia na frente, a gente tem um dever de informar, então você gera a sua própria energia,
você consome a sua própria energia, como você mesmo disse hoje na abertura do Fórum GDSul aqui, que é a figura do prosumidor. Isso traz desenvolvimento, tantas questões, né, para o Brasil a nível de geração de emprego, renda, inserção de novas tecnologias, que a gente deveria tratar esse assunto de uma maneira mais cuidadosa, diferenciada, uma política pública suportando isso. Como uma política pública, inclusive, que desse mais segurança jurídica. Então, o nosso próximo trabalho na BGD é, inclusive, caminhar nesse sentido de tentar convencer, né, através do Ministério de Minas e Energia, o órgão fiscalizador, a gente tentar implementar, entrar com um projeto de lei a nível federal para transformar a resolução hoje 482 da geração distribuída numa legislação federal. E aí cada estado, sim, poderia agir de forma regional, né, porque o imposto de circulação de mercadoria e serviços, que é o ICMS, ele é regulamentado a nível estadual. Aí cada estado, a nível regional, iria regulamentar de maneira, né, no seu estado, adequadamente daqueles serviços, a sua alíquota para aquele imposto naquele caso específico. Entendi. Mudando um pouco de assunto, eu sei que você também está representando o CEA, você é uma representante do CEA. Fala um pouco para nós o que é o CEA e o que isso está impactando, o que isso pode impactar no mercado brasileiro. Uhum. O CEA é a Solar Energy Industry Association, que é uma organização parecida com a ABGD, né, que é uma associação, trazendo para o nosso comparativo, do mercado americano. Então, eu tive a oportunidade, no ano de 2016, a convite do governo dos Estados Unidos, de representar Minas Gerais na área de energia, indicada, inclusive, pelo governo de Minas, por um trabalho que eu desenvolvi na época, eu estava no governo, e inclusive recomendada pela Federação das Indústrias. Então a gente levou, inclusive, empresas nesse setor de energias renováveis para essa missão, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Nesse ano de 2016, eu conheci o diretor, o presidente da CEA, né, que é a agência solar lá dos Estados Unidos, Solar Energy Industry Association. Fiz parte desde então, de 2017, e o lema deles do ano de 2019 é bem bacana, Carlos, que eles trazem a ideia de novas parcerias aliadas à fonte solar, porque como o propósito deles é a fonte solar, né, o próprio nome da associação já diz, aliar a geração da energia solar com armazenamento de energia, então solar, com as outras renováveis, com biogás, com PCH, exato, com eólica, solar mais wind, solar mais CGH, solar mais biomassa, solar mais smart grid. A gente está tentando isso, né? Mas como é uma associação do próprio governo americano, é muito difícil, né? Mas quem sabe parcerias são bem-vindas. É pública, então, né? Ela é pública. Mas parcerias são bem-vindas, né? A gente pode fazer algum convênio internacional nesse sentido, até mesmo via ou a BGD ou via alguma federação das indústrias. Seria sensacional. E a questão também que eles trazem muito à tona é a questão do incremento à rede, né? A gente sabe que o nosso sistema elétrico ele está um pouco sucateado, então a gente precisa sim investir em tecnologias. Então, por que não? Smart grid, smart modernization, né? Grid modernization. Então, trazer essa ideia também difundida, né, na geração distribuída, que é a digitalização do setor elétrico, a descentralização e a descarbonização. Ótimo. Aproveitando que você falou desses 3 pilares, né, que agora pauteiam a tendência mundial na geração distribuída, existem muitos modelos de negócios que estão sendo utilizados no Brasil dentro da Resolução 482 e da 687. Fala um pouquinho para nós sobre esses modelos, as vantagens e desvantagens deles, em geral, porque existem todo tipo de intenção de fazer de mercado na geração distribuída, mas nem sempre é adequado ao modelo correto. E você dá assessoria para isso. Né? Antes de tudo, Carlos, é importante a gente deixar bem claro que na maioria dessas perguntas que nos chegam, né, para esses modelos de negócio de geração distribuída, as pessoas perguntam, é permitido eu comercializar energia, né, eu vender energia, fazer um contrato de compra e venda de energia? No modelo da geração distribuída, não é permitido comercializar energia. Inclusive, a resolução proíbe isso literalmente na norma. Né? Então, o que ela permite, com a alteração da resolução 687, que alterou a 482 no ano de 2015, e ela trouxe esses modelos de negócio através da geração compartilhada, né?
que a gente tem dentro da geração compartilhada, consórcio, cooperativa e condomínio, né, os EMUCs, Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras, é fazer esse compartilhamento da energia gerada na usina e ratear os créditos de energia gerada. A forma que a gente vai operacionalizar isso é através da instrumentalização de um instrumento jurídico. Então, a gente vai formalizar através do contrato de consórcio, reunimos diferentes CNPJs, contrato de cooperativa, reunimos diferentes pessoas físicas, sendo um número mínimo de 20 pessoas. Os condomínios, né, os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, que também têm as suas regras próprias, você faz a convenção de condomínio, aprova aquilo, tem o estatuto do condomínio, pega o CNPJ do próprio condomínio, abate junto com os outros... Todo um arcabouço jurídico. Junto com as outras unidades consumidoras, exatamente. Então, esses modelos de negócio trouxeram para a geração distribuída uma maneira de compartilhar o crédito gerado ali, né? A própria regra já fala, né? Geração compartilhada, mas sem que seja permitido comercializar, vender a energia gerada ali. Né? Muita gente também, às vezes, confunde o termo, eu vou vender um pedaço da usina, ou então eu vou alocar o meu terreno. Não, a locação ela é toda virtual. Né? Então, a forma de operacionalizar é através de um desses instrumentos, ou consórcio, ou cooperativa, ou condomínio. Entendi. Doutora Marina, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado pela entrevista. Obrigada eu. E parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido aí no setor. Obrigada.